Aleluia, graça e paz, amém? Amém. Que coisa boa, culto de ceia, estar em família é muito bom, amém? E eu creio que você já foi muito ministrado até agora. Momento de adoração maravilhoso. Sei que o pastor vai fazer isso ao final, mas já queria, antes da gente começar, dizer que estou muito feliz com a presença da minha querida Marina. Para você que não sabe, ela é esposa do pastor Daniel. E depois o pastor fala um pouquinho mais sobre eles. Mas além de irmã em Cristo, é da nossa família. E hoje ela está morando em Santarém. E hoje veio nos visitar aqui. Estamos muito felizes em recebê-la. Amém? Você está feliz também? Amém, queridos. Como está a sua expectativa? Se não estiver tão boa, você tem chance de melhorar. Amém? Amém. Não por causa de mim, queridos, mas como ele disse, por causa da palavra. Amém. A palavra por si só, ela é poderosa para salvar as nossas vidas. E eu tenho certeza que nessa noite a gente vai conversar um pouco sobre algo específico da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração há uns dias atrás. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 139, verso 1. Salmo 139, verso 1. Você achou? Nós vamos ler do 1 ao 8, você pode acompanhar. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Até aí. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Ela é poderosa, ela é rica em detalhes, ela é rica da Tua vontade, Pai. E a Tua vontade é que ela habite ricamente dentro dos nossos corações. Hoje não é uma noite comum, não é um dia qualquer, mas é um dia onde o Teu corpo está reunido para Te cultuar, para Te adorar, para Te bendizer. Pai, nós amamos a Tua presença em manifestação, nós amamos a Tua presença em nós. Espírito Santo, nós reverenciamos Você nesse culto e nós dizemos mais uma vez, que o culto é teu e o culto é para você. Se mova em nosso meio como você quer. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu discernimento nesse lugar, pelas tuas percepções. Nós estamos falando de coisas espirituais a pessoas espirituais. E eu oro para que em nome de Jesus, Pai, nós possamos compreender a tua vontade. Pai, se estamos não percebendo algo, que teu Espírito encontre espaço em nós para nos falar. Em nome de Jesus, Pai, que você possa nos corrigir, nos levantar, nos animar, nos exortar para toda boa obra, Pai, para aquilo que você nos chama a fazer. Eu oro, Pai, para que nenhum de nós saiamos daqui iguais, para que nós possamos sair impactados pela Tua palavra, Pai, e pelo peso de glória, Pai, que vem acompanhado da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por famílias sendo restauradas, abençoadas. Aquele que chegou aqui doente vai sair sarado, Senhor. Aquele que chegou aqui oprimido vai sair livre. Aquele que chegou perdido sairá salvo, Pai. Mas nós não sairemos da mesma forma. Satanás, você tenta ficar ao derredor soprando coisas na nossa mente, jogando incredulidades, mas nós agora aniquilamos o teu acesso sobre a nossa mente. Nós dizemos que estamos concentrados na palavra de Deus. Nós repreendemos a sua ação, nós repreendemos as suas sugestões e nós dizemos, nós somos livres para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia, querido. Você está acordado? Eu também. Eu não sei você, mas final de ano é cheio de coisa, né? Cheio de evento. E é muito possível que, assim como eu, você vai chegando no domingo já parecendo que, né, o final de semana teve 5 dias. Até falei hoje, brincando com o Lucas, eu queria que existisse um dia invisível entre sábado e domingo, onde a gente pudesse dar uma descansada. Mas graças a Deus, Deus na sua infinita bondade, hoje de manhã, o Senhor nos ministrou sobre descanso, amém? E foi tão bom poder aprender. Se você não pôde estar aqui, eu te aconselho a ouvir, até porque aquilo que nós vamos ministrar nessa noite, eu posso dizer que é uma certa
continuação daquilo que nós ouvimos. Hoje pela manhã nós ouvimos sobre o descanso no Senhor, nós ouvimos que nós estamos numa posição em Cristo e que descanso não é algo que nós consideramos como um acessório para a vida cristã, mas é o lugar onde nós estamos, amém? E que nós precisamos aprender a conhecer Cristo e a proposta dele para nós, para que a gente possa desfrutar de tudo isso. E eu pensando sobre isso há uns dias atrás, depois aqui mais para frente da mensagem eu vou contar como que esse assunto entrou entre eu e o Senhor, mas eu vendo esse texto, eu acho esse texto tão profundo, né? O salmista ele traz aqui uma reflexão a respeito da presença de Deus dentro de nós. Você percebeu isso? Ele fala que não só o Senhor não está de longe olhando para nós e porque Ele é Deus, Ele consegue perceber todas as coisas. Na sua onisciência, Ele já realmente sabe todas as coisas, amém? Mas a Bíblia fala que Ele não está num lugar distante sabendo quem você é. A verdade é que hoje, na nova aliança, Ele está dentro de você 24 horas. Então, tudo isso que o salmista relata aqui, embora ele estava falando de um Deus que ainda não habitava dentro do homem, porque Jesus não tinha vindo ainda, ele está dizendo aqui que existe um Deus que penetra os nossos corações, que sabe até mesmo aquilo que nós pensamos e que antes de nós falarmos, ele já sabe o que vai vir à nossa boca. Que coisa poderosa, que segurança ter um pai assim, que sabe de tudo, que já está no nosso futuro, amém? E ele fala, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, eu nem consigo compreender tudo isso. É muito interessante porque Davi e alguns salmos aqui que ele mesmo escreveu, ele tinha uma percepção muito profunda de quem era Deus, mesmo numa aliança com promessas inferiores, amém? Davi, ele tinha uma sede e uma fome de aproveitar a presença de Deus. Você percebe isso quando ele vai declarando o amor dele pelo Senhor. E eu acho interessante porque ele conclui aqui nesse trecho que nós pegamos no verso 8, ele fala, se subo aos céus, você está lá. Se eu vou para o profundo abismo, se eu colocar minha cama lá, você está lá também. Não importa aonde eu esteja, você também está. Sabe, queridos, eu vou falar sobre um tema hoje, que se eu pudesse dar um título para ele, seria praticando a presença. Porque é muito diferente você saber e você praticar. Não é verdade? Como o pastor falou, nós entendemos que o Evangelho e estar em Cristo é um lugar de descanso, mas a Bíblia nos orienta a aprender sobre Cristo para que o descanso seja uma realidade para nós. Então, de fato, saber que nós temos o Senhor dentro de nós e que nós temos acesso à presença, não necessariamente quer dizer que nós estamos aproveitando dessa presença, ou que nós estejamos conscientes dessa presença. Trazendo um texto da Nova Aliança para dar uma base um pouco do que a gente está falando, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17 ao 20. Nós vamos ver aqui a perspectiva de Deus a respeito da aliança que você está hoje, sobre a presença dEle dentro de você. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17 ao 20. Você achou? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui, ele está nos ensinando algo precioso, ele está nos dizendo, ei, aquele que se une, aquele que diz sim para o sacrifício de Cristo, aquele que diz, eu recebo o teu perdão. A partir daquele momento você tem uma aliança de sangue com Cristo, amém? Porque Ele derramou sangue por mim e por você. Existe um preço que foi pago. Aqui, como nós lemos no texto, porque foste comprado por preço, você é tão valoroso para o Senhor que Ele foi as últimas consequências e pagou o preço que valia a tua liberdade. E a minha também. E esse texto está dizendo isso, ei, quando você se une com o Senhor, não tem mais como te separar. O teu espírito hoje é um com o Espírito de Deus. E aqui ele faz um alerta sobre a imoralidade, ele faz um alerta a uma vida de pecado, porque não é o estilo de vida para o Filho de Deus, amém? Pecar hoje não pode mais ser considerado como um estilo de vida para você. Ainda que de vez em quando você possa errar. Esse não é a sua base de vida, esse não é o seu estilo de vida, amém?
E aí ele fala, você não sabe que agora você é santuário do Espírito Santo? Você não sabe que agora você carrega uma presença? E eu acho interessante a gente pensar algo. Talvez quando você entrou aqui, você, por ter sido ensinado dessa forma, você orava assim, Senhor, eu entro na tua presença agora. E de repente, porque nós estamos explicando culto após culto, que a presença de Deus já está dentro de você, que o Espírito Santo não fica entrando e saindo, mas que ele habita dentro de você. Não é isso que você ouve aqui. Nós estamos lendo aqui um texto que você é um Espírito com ele, que ele habita dentro de você, que você não sabe agora que você é santuário do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas, queridos, nós precisamos entender que nós não entramos e saímos da presença, mas nós precisamos nos lembrarmos da presença. O fato de você não entrar e sair não pode diminuir em você a relevância e a reverência que você deve ter com a presença de Deus dentro. Então, porque agora eu não preciso mais chegar e talvez me ajoelhar e dizer, Senhor, com licença, agora eu entro na tua presença, porque agora eu entendo que essa parede é tijolo e que o Espírito Santo habita dentro de mim, não pode tirar de nós o gatilho, a informação de entender que eu estou fazendo algo espiritual. Porque talvez quando você achava que para falar com Deus você precisava necessariamente orar em tal lugar, de tal forma, falando com tal voz, aquilo era um gatilho que acionava você a ficar mais sensível. Mas a partir do momento que você não usa mais de rituais para entrar na presença de Deus, de repente a gente começa a ir para o extremo da leviandade, onde nós estamos tão acostumados a falar com Deus e a tudo mais, que a gente esquece que nós estamos aqui fazendo algo espiritual. E que no nosso dia a dia, de fato, o Espírito Santo está dentro. Então entenda que para a gente sair da religiosidade para um lugar de muito relaxo, é muito fácil. Não é assim? A nossa carne ela é muito moldada ao conforto, ao costume. Então, se a gente se acostuma, por exemplo, a comer um docinho depois do almoço. A gente se acostuma com o que é bom facinho, não é? Logo, quando você termina de comer, vem aquela sensação. E de repente você entra aqui, não tem mais o costume e, poxa, é isso aí. Aí está na oração, você está lá, olha um celularzinho, dá um oizinho, vê se o amigo veio. E sabe, eu comecei a pensar sobre isso. De fato, nós não entramos e nem saímos mais da presença, mas a gente precisa constantemente se lembrar dessa presença, querido. A gente precisa entender. E às vezes a intimidade, se ela é utilizada da forma errada, você pode perder alguns benefícios, não é verdade? Meu marido, embora seja meu marido, ele é meu pastor também. Então, se eu não considerar que ele tem conselhos e direções também para a minha vida, como você considera, só porque ele é meu marido, só porque eu vejo ele num dia não tão bom que talvez você não veja, eu vou estar perdendo a bênção do pastoreio, porque a intimidade me fez ser relaxada com esse princípio. E isso é muito sério. Porque nós estamos perdendo coisas por estarmos... Como eu posso usar essa palavra? Relaxados demais mesmo. Familiarizados. Talvez se o acesso fosse mais difícil, a gente ia ficar mais contente. Não é assim? Não é isso que acontece com a igreja perseguida? Uma folhinha da Bíblia que chega lá para o culto. Eles olham os salmos e falam, uau, olha o que esse texto está dizendo. Tu me sondas, tu me conheces. E talvez quando eu comecei a ler, você já começou a cantar a música da Aline Barros na nossa cabeça. Por trás e por diante. E... Já lembrou? Aleluia! Assim, porque você já associa os seus anos de crente. Esses dias eu vi uma moça que se converteu nem há pouco tempo. E de repente, numa brincadeira, ela soltou uns 5 coisas que é do idioma evangeliquez. Misericórdia, tá amarrado, compaixão. Eu falei, uau, essa daí se converteu e já deram um dicionário para ela. Como ser evangélica em 2025. Mas sabe, queridos, nada contra o vocabulário. Pelo contrário, né, você pode mesmo trocar, né, as palavras que talvez torpes que você falava por um bom vocabulário cristão, está tudo bem. Mas que isso não seja algo simplesmente da boca para fora. Só para talvez aliviar a nossa consciência de, agora eu mudei de vida. Não, queridos. Nós precisamos considerar o Deus que habita em nós. Nós precisamos considerar essa presença.
Sabe, tem um salmo, você não precisa abrir, porque eu vou ler só um versículo, mas eu queria que você prestasse muita atenção. Em Salmos 16, no verso 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Esse texto é muito interessante, porque ele fala: pode ser que eu não esteja vendo o que eu preciso ver. E aí o texto está dizendo: Tu, Senhor, pode me fazer ver aquilo que eu não estou vendo. E esse culto, essa mensagem é para a gente realmente ver, contemplar essa presença que está dentro de nós. E ele fala: ei, na tua presença há plenitude de... Plenitude é um tipo de medida. Ele podia dizer assim: ó, na tua presença tem alegria. Mas ele fala: na tua presença. Quando eu reconheço essa presença, quando eu pratico, quando eu contemplo essa presença, eu provo de uma alegria plena. Não uma alegria circunstancial, não uma alegria de comédia, não uma alegria de aquisição e conquista, mas uma alegria espiritual, uma alegria no espírito de satisfação plena que só a presença proporciona. E você sabe o que eu estou dizendo, sabe? Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de comprar uma casa. Eu já tive a oportunidade de ter 3 filhos. Eu já tive a oportunidade de mudar de cidade. Você já teve as suas oportunidades. Mas eu já tive a oportunidade de provar diversas vezes da presença manifesta de Deus. E esse tipo de alegria não se compara com nenhuma dessas outras coisas. Ainda que eu ame imensamente a família que eu formei, as coisas que Deus me deu, nada disso, quando você prova da manifestação da presença, é comparável. E ele continua: na sua destra, ou seja, à direita de Deus, delícias perpetuamente. Eu fiquei pensando, quem está à destra de Deus hoje? Diga: Jesus. E onde você está? Assentado com Cristo. E ele fala: há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Ou seja, no lugar de honra, porque aqui ele está dizendo que a destra é o lugar de honra de Deus, não é assim? Então o rei está lá, a destra está Cristo. No lugar de honra onde você está sentado, é um lugar de prazer. Eu fico pensando nisso, como Deus nos ama tanto, a ponto de se interessar em que você tenha prazer nele. E não só nele, porque quando ele cria o Éden, o jardim do Éden, você sabe que é o jardim da presença e significa o lugar de delícia, um lugar de prazer, não é assim? Ele não é um Deus que concorre com nada. Foi ele que deu, ele poderia até ouvir outro dia um pastor falando sobre isso, achei muito interessante. O tipo de alimentação que ele oferece no Éden, com as várias frutas que a gente tem para comer, várias verduras, vários tipos de coisa, o Senhor não poderia criar uma cápsula com tudo que a gente precisa, sem gosto, e dar para a gente? Então, todo mundo vai nascer, vai ganhar lá, sei lá, uma cápsula por mês, você toma, mas ele teve essa delicadeza de falar: não, eu quero dar sabor para a vida deles. E o Senhor foi dando coisas que enchem a nossa vida de prazer, como alimentação, como o abraço de alguém, porque quando ele viu Adão sozinho, ele falou: não é bom que você fique só, eu vou deixar você provar do tato, do carinho, do toque físico, da conversa. E ele falou: também não é bom que você viva num mundo sem ruído. Então ele colocou os passarinhos, colocou o som, colocou a música. Que música vai ter aqui, mas vai ter no céu também, que coisa maravilhosa. Mas sabe, queridos, ainda assim, o diferencial, em meio a tanto prazer do Éden, o diferencial era a presença de Deus em manifestação o tempo todo. A presença dele, o acesso à presença mantinha tudo em ordem. No momento que o homem peca e ele cai, e ele pede o acesso à presença, ele não perdeu as frutas, ele não perdeu o toque, ele não perdeu nenhum dos outros prazeres, mas todos os outros prazeres foram pervertidos. Então entra a terceirização da culpa, porque aí antes o homem, que era humanidade, fala: a mulher, dá o nome a Eva, separa o homem da mulher, torna diferente aquilo que para Deus era único. Então entra a ira, a raiva, a competição, a doença, a gula e todos os prazeres
são pervertidos. É por isso, queridos, que a gente precisa saber encontrar prazer na presença de Deus. Porque se nós não tivermos prazer na coisa certa, os nossos outros prazeres vão ser pervertidos, vão ser desequilibrados. E é por isso que a gente ainda busca tanto fora aquilo que a gente tem dentro. Naquele ambiente, muitas coisas eram boas, mas a presença dele era o diferencial. Olha o que diz em Salmos 27:4, eu vou ler para você. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele tinha uma perspectiva onde ele percebeu que o pouco que ele provava quando a unção vinha sobre ele, quando ele tocava a harpa, quando ele orava, quando ele fazia os salmos, ele percebia que aquilo que ele sentia em contato com a unção, ele não sentia fora dali. E aí ele começa a ter um desejo, ele fala, eu tenho um desejo, só uma coisa eu peço, e eu busco isso, que eu possa morar na tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida. Para quê? Por que ele queria morar lá? Ele conclui, porque eu quero contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Sabe, hoje você não precisa pedir, Senhor, por favor, eu só tenho um desejo, que você não me largue, que você não me abandone, que você olhe para mim, que você lembre de mim, porque ele fala, eu fiz tudo isso. Eu olhei para você, eu lembrei de você. Eu te chamei, eu morri por você, quando você nem imaginava quem eu era. Eu te amo, independente. Mas o que falta às vezes para nós entender? Que você precisa contemplar as obras de Deus. Contemplar o que Jesus fez por você. Davi disse aqui para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Esse praticar a presença, até o pastor Lucas deu um exemplo aqui no começo, que eu achei interessante. Ele falou, talvez a sua avó, a sua mãe provou do Senhor, e você tem ali uma revelação proporcional ao que elas fizeram, ou o que elas te ensinaram sobre Deus. Mas sabe, praticar a presença de Deus é como praticar exercício físico. Eu queria poder pagar para alguém fazer uma série, e eu ficar com o tanquinho. Você não queria? Eu queria falar, ó, come direito por mim, que vai ser muito bom. Você pratica, eu assino um contrato com você, que tudo que você fizer tem que recair sobre mim. Mas não dá para fazer isso, né? E, queridos, a nossa vida com Deus, o praticar a presença de Deus também não dá. A sua vida com Deus, a sua fé, as suas convicções em Deus, ela é algo muito individual. Ainda que eu possa, e eu tenho momentos com meu marido, onde nós falamos da palavra, onde nós vivemos coisas, onde nós oramos juntos. Existem experiências e coisas que eu vou ouvir de Deus. E eu comecei mesmo a pensar sobre isso. Esse termo, praticar a presença, não é um termo que eu inventei, mas é algo que, já na história da igreja, se você ler as tradições da igreja mesmo, você vai ver que outros homens de Deus já falaram sobre isso. Dificilmente você vai conseguir pregar alguma coisa que outra pessoa já não tenha falado, viu, irmãos? A palavra é assim mesmo, ela é poderosa e ela é única, ela é imutável, ela é estável e ela provoca crescimento para você, amém? E eu fiquei pensando sobre isso. E antes de eu pensar que eu falaria sobre isso, eu não vou falar o que é, para não me expor, mas eu vou contar mais uma parte para você do testemunho. E eu pensando aqui, que eu queria muito um acessório, uma coisa específica que estava na minha cabeça, no meu coração, uma coisa do dia a dia. E eu comecei a pensar aquilo. E às vezes meu Deus, da outra vez eu derrubei o vaso. Hoje eu vou deixar tudo em ordem, em nome de Jesus. Eu uso muito a mão, deixa eu mexer para cá, né? E eu queria muito um acessório que eu acho bonito, e eu falei com uma pessoa, falei, nossa, queria um negócio assim, o que você acha? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, às vezes, eu olhava no celular, nossa, bonito mesmo. Aí, eu passava no shopping, eu via, eu ficava olhando. Nossa, acho que esse aqui. E toda vez que eu lembrava, me via na cabeça isso. E eu não sou muito assim... É de vez em quando que eu quero alguma coisa muito específica assim. E eu fiquei com isso na cabeça. E daqui a pouco o Senhor começou a falar comigo. Está vendo como você aprecia isso, que você está com vontade? Eu falei, é verdade. Eu acho isso tão bonito. Ele falou, é sobre isso, o praticar a presença. É quando vira e mexe.
Você está contemplando o que Deus fez, o que Deus fala, como Deus faz, como Ele opera, como Ele está fazendo na tua vida. Vira e mexe, você está pensando nisso. Você está balbuciando isso. Você está, de alguma forma, sendo grato. Mesmo no momento onde, às vezes, as coisas saem do lugar e você pensa em murmurar, você se lembra, não. Deus fez daquela vez, Ele vai fazer de novo. A contemplação, ela está muito relacionada à adoração. Por que eu ficava contemplando? Eu não tenho ainda e não comprei isso, e também não falei o nome, porque eu falei, vai que alguém está achando que eu quero que alguém me dê. Não é isso. Eu estou só usando de exemplo mesmo. Eu não comprei ainda, eu não adquiri, mas a contemplação tem a ver com aquilo que eu desejo. Por que eu estou olhando? Porque eu desejo. E talvez eu tenha desejado porque eu olhei antes também. Né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Adoração é assim. Esse aí é um slogan, gente, da Tostines, uma empresa antigamente. É que hoje em dia são várias idades, né? Pro Gu ali, ó, Gustavo, era uma empresa de bolacha que tinha, e tinha esse slogan, que se vendia mais porque estava fresquinho, ou se era fresquinho porque vendia sempre. Mas sabe, adoração e contemplação é muito isso. O que você vê sobre o Senhor, conforme você conhece Ele, aquilo provoca adoração em você. E em contrapartida também é verdade, porque aquilo que você está adorando te provoca a contemplar mais de Deus. E conforme eu ficava pensando nesse acessório, o quanto eu achava ele legal, o Senhor começou a falar comigo, você precisa aprofundar esse praticar da presença, esse praticar das coisas que você tem cogitado, pensado, considerado. A forma disso acontecer, queridos, a forma de nós praticarmos a presença de Deus na nossa vida, não é simplesmente ouvir uma vez sobre o Senhor, ouvir sobre o descanso, ouvir sobre a fé, mas é considerar que nós precisamos ficar continuamente nos alimentando dessas verdades. Sabe, quando às vezes a gente tem muito costume aqui nos ministérios, nas pessoas que servem conosco, com os colaboradores, de incentivar. A gente vai ler um livro esse mês, a gente vai ouvir tal coisa. Tem lá o link do Toda Terça, que é uma mensagem do nosso ministério. Hoje, por exemplo, né, eu lidero o Ministério de Música de Mulheres. Eu mando lá para eles, gente, ouve, se alimenta. Por quê? Porque a gente quer ser chato? Não, porque a gente entende que para praticar a presença, você precisa estar ouvindo sobre Deus. Você precisa estar ouvindo sobre a palavra. Abre em Colossenses capítulo 3, para você não dizer que sou eu que estou dizendo. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 3. Que texto poderoso, olha esse conselho aqui, para a igreja. Você abriu? Diga assim, se está falando com a igreja, está falando comigo. Vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, praticar a presença de Deus, ter uma vida conectada com a presença, é quando aquilo que você busca e aquilo que você pensa tem a ver com Deus. Mas eu não posso trabalhar, eu não posso desejar casar, eu não posso desejar adquirir algo. Claro que pode, queridos, eu também não acabei de falar de alguma coisa aqui que eu tinha um desejo. Mas sabe, é muito estranho quando um filho de Deus só cogita de coisas que não têm a ver com Deus. Não tem um papo para o ano que vem sobre como eu posso servir mais ao Senhor, como eu posso alcançar mais pessoas, como eu posso servir o missionário. Mas eu não sou missionário, então a sua missão é ajudar o missionário. Não existe isso, gente. A Bíblia está dizendo aqui, buscai, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Você vai pensar na terra, das coisas da terra somente, se você estiver vivo só para ela. Mas a Bíblia está dizendo aqui, porque você morreu. Porque você morreu para a terra, tem mais sentido você pensar nas coisas do céu. Porque se você está pensando em muito somente e buscando somente as coisas da terra, quer dizer que você está vivo demais. E o evangelho tem mais a ver com morte, no sentido do eu, do que com vida. Agora, no sentido espiritual, de eternidade com Deus, tem tudo a ver com vida.
Sabe, é muito engraçado isso, para não dizer trágico. Mas se as palavras de Deus que você tem ouvido na internet, as mensagens que talvez você tenha ouvido, só tem a ver com os seus planos pessoais e o quanto Deus quer que tudo isso aconteça unicamente porque você tem que ser muito feliz, reconsidere. Porque os planos de Deus, eles são sempre interligados, pessoas alcançando pessoas. Enquanto eu cuido de pessoas, Deus cuida de mim. Enquanto eu busco o reino, as coisas me são acrescentadas. Essa é a ordem. E esse é o plano normal. Se está ao contrário, as peças estão fora do lugar. E aqui ele está dizendo, ei, busque nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Eu quero te fazer um desafio, nós estamos perto do final do ano. Pense aí em 10 coisas para o ano que vem e veja quantas delas têm a ver com o plano de Deus para a sua vida. 10 talvez seja muito, e Camila, nem tem tempo de pensar, estou trabalhando aqui. Pense em 3. Veja quantas delas têm a ver com o que Deus está falando com você. Com as impressões que o Espírito Santo colocou dentro de você. Com as sinalizações. Ixi. Nem falei com Deus, nem sei. É um termômetro. Refletir, conjecturar, se inspirar na palavra. O que tem ocupado o seu pensamento, as suas conversas e as suas falas? Sabe por que tem muito filho de Deus que gasta muito tempo criticando, falando dos outros? Porque está falando pouco com Deus. Está falando pouco de Deus. E aí você fica com expectativa do que Deus está fazendo na vida do outro. Eu lembrei muito do pastor Bud, eu não convivi com ele, mas graças a Deus tive a oportunidade de ir em alguns cultos onde ele ministrou antes dele morrer. Ele é o fundador do nosso ministério. E as pessoas que conviviam falavam algo muito interessante. Ele era um homem onde você conseguia compreender rapidamente o que ele queria dizer, franco, direto, firme com a palavra de Deus, muito sério, muito íntegro. Mas é interessante porque as pessoas que conviviam com ele, que tiveram a oportunidade de morar junto, de pescar, de conversar, falavam que constantemente percebiam que enquanto ele estava pescando, ele estava falando com Deus. Ele às vezes estava orando ali baixinho em outras línguas. Ele soltava algo que ele estava meditando e conversava com aquela pessoa sobre isso. Por quê? Porque ele era o apóstolo do ministério e fundou? Não, queridos. Porque ele era um filho de Deus que encontrou prazer na contemplação de quem Deus é. E a gente precisa encontrar esse prazer. Porque a nossa carne é como se ela estivesse entulhando esse prazer dentro de nós. É como se você tivesse um tesouro muito maravilhoso, que é a comunhão com Deus lá dentro. Mas toda a nossa carne, todo o nosso dia a dia, todo o sistema, ele entulha isso. Então você tem a distração dos outros prazeres, os afazeres, e você precisa começar a desentulhar essas coisas para provar de um prazer, onde você vai aprender a contemplar e falar, eu preciso disso. Porque sem isso, a minha vitalidade espiritual morre. E eu começo a dar lugar para frustração, para incredulidade, para medo, para desânimo, para crítica e para julgamento. Eu gostei muito de um exemplo que eu ouvi. O pastor Luciano Subirá, ele ensina muito sobre jejum. E ele faz jejuns já longos, porque já está na prática disso há um tempo. E ele falou algo, acho que você já deve ter visto na internet. Ele fala que ele ficou alguns dias. E quando ele terminou aquele ciclo de jejum, eu não sei se ele estava ainda ou se tinha terminado, ele foi num restaurante e ele não ia comer, mas ele pediu água e o limão poderia, né, para a parte do jejum, parece que tem uma ajuda aí em relação à acidez e tudo mais do limão, do pH, enfim, não sei, né? Mas depois você procura lá. E aí ele falou que ele pediu um pouco de limão para colocar na água. E ele falou, eu não sei se o garçom entendeu bem ou não, mas ele me veio, em vez de vir com aquela dose pequena de limão, ou algo, né, uma rodela, alguma coisa, ele veio com um copão. E ele falou, será que esse rapaz entendeu errado, achando que eu queria uma limonada? E ele pegou o limão e foi experimentar. E quando ele experimentou, ele cuspiu e falou, meu Deus, isso está doce demais, está horrível. E o moço falou, senhor, é impossível, isso é limão puro. Ele falou, não é possível. E ele ficou naquele embate com o garçom. Não é possível que isso seja limão. E aí tinha outras pessoas na mesa falando, não, deixa eu experimentar. Ele falou, eu quase que fiquei sem limão, que todo mundo começou a experimentar. E fazia uma cara de, meu Deus, que coisa amarga, que coisa horrível. Isso aqui não tem açúcar de jeito nenhum. E ele, meu Deus, isso para mim está doce. E aí ele lembrou que ele estava de jejum.
E ele falou que uma coisa que ele percebeu que após muito tempo de jejum, o paladar meio que neutraliza, você refina o paladar. Então, para nós que comemos o nosso docinho, o nosso pãozinho, né, e tudo mais, a gente às vezes pega uma fruta e ainda põe o leite condensado. Porque a gente já perdeu a referência do sabor da frutose, que é doce. Mas como ele estava sem nada, quando ele tomou algo que para nós era muito azedo, ele conseguiu perceber o doce do limão. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, queridos, quando nós praticamos a presença de Deus, pelas diversas práticas e disciplinas espirituais, como jejum, oração em outras línguas, oração no entendimento, leitura da palavra, nós estamos refinando o nosso paladar espiritual. Nós não estamos abençoando Deus com a nossa rotina. Nós estamos explicando para o nosso espírito o que de fato é saboroso. O que de fato é prazeroso. O que de fato me deixa feliz. O que de fato me deixa completo. E a gente vai refinando a nossa vida espiritual. Porque aquilo que antes era muito prazeroso, talvez para ele, se ele comesse um bombonzão antes, era a coisa mais maravilhosa que ele podia comer. Mas porque ele aprendeu que todo o prazer dele não está mais naquilo, ele refinou o paladar dele, o prazer dele agora é diferente. Entenda, nós não podemos começar de fora para dentro. Então a Camila falou isso, agora eu vou tirar isso da minha lista, tirar isso da minha lista. Ok, tire o que for necessário. Mas entenda que não é na sua força. Quando você contempla o Senhor, quando você vai encontrando prazer nele, são essas coisas que vão perdendo o sabor. E aquilo que para você um dia foi muito saboroso, muito prazeroso, aquilo de certa forma te causa estranhamento. A prática da presença de Deus, queridos, vai refinar o nosso paladar espiritual. O refinamento do paladar é algo muito engraçado, porque quanto melhor você come, melhor você quer comer. Não é assim? Na minha infância, Camila, o negócio estava dureza, era só... Aí agora que eu tenho um dinheirinho, eu como isso aqui, ó. Eu tenho um amigo que ele adora chocolate de guarda-chuvinha. E a esposa dele conhece os chocolates, todos os chocolates bons. E ela oferece e tudo mais. E a gente brinca, meu Deus, mesmo comendo tanto chocolate bom, você ainda gosta do de guarda-chuva. Eu gosto, lembra a minha infância. E não tem problema. Mas quando a gente fala de algo espiritual, queridos, quando você começa a provar de um paladar em Deus, de praticar a presença dEle, de provar, de contemplar a bondade do Senhor, aquilo que um dia para você te atraía de uma forma uau, perde a graça. Será que se hoje você ganhasse todo o dinheiro que você precisa, você continuaria fazendo as coisas que você está fazendo? Sinceridade, nós vemos por aqui. Eu sei que muita coisa que a gente faz é às vezes pela necessidade do momento. Mas o que eu quero dizer com isso? O quanto do propósito de Deus você tem se envolvido? O que você acharia se o pastor da sua igreja, que é completamente envolvido com o propósito de Deus, dissesse assim, quer saber, se eu ganhasse uma bolada, amanhã ninguém ia me ver mais aqui. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Pense sobre isso. Por que você vive como você vive? Em Gálatas 5, no verso 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E
Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse texto está nos dando uma chave primordial. Eu sei que assim como eu, você também tem algumas obras da carne aqui que você ainda está batalhando. Mas a Bíblia está nos dando o caminho. Ela fala, não resolva a ira simplesmente dizendo, não vou ficar irado. Não resolva o ciúme simplesmente dizendo, a partir de agora não vou ter ciúmes. Resolva isso se enchendo de Deus. Resolva isso andando no Espírito. Resolva isso praticando a presença. Resolva isso pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto. E ele fala que se você encontrar prazer no Senhor, essas coisas vão perder o prazer. Esse senso de justiça, essa ira, essa vingança, ela vai perdendo a força e o poder sobre a sua vida. Um dia eu estava aconselhando uma pessoa que conhecia a palavra, anos de crente, já tinha feito rema, aprendido a palavra, praticante da palavra. Mas ela estava passando por um momento difícil da vida dela, onde ela estava com dificuldades emocionais, crises de ansiedade. E ela parou para falar comigo, ela falou, Cá, eu sei a palavra, eu aprendi a palavra. Eu passo, inclusive, com um profissional da área da mente. Então, ela não estava ignorando os aspectos da palavra, ela não estava ignorando os aspectos científicos, mas ela falou, Deus me disse que eu precisava falar com você, porque eu estou fazendo essas coisas, mas eu ainda não vejo a saída que eu preciso. E na hora eu ouvindo, ela falar, ela se abrir, e eu conversando, e eu vi mesmo que ela tinha conhecimento da palavra, e de repente o Senhor falou comigo de uma forma muito clara. E eu falei para ela, eu falei assim, sabe, você tem visto a ansiedade tomar conta do seu coração, e a gente sabe que a ansiedade ela é excesso de futuro, amém? É quando você só está olhando lá para frente, e o medo vem e te apavora. Eu falei, e você não precisa continuar me falando e estudando os versículos sobre medo, e sobre que a ansiedade é pecado, eu sei que você já sabe disso. Você já tem a informação que a sua mente e o seu coração precisam. O que você precisa agora é aprender a contemplar a presença de Deus. Porque a informação você já tem, mas você precisa praticar a presença. Porque foi na presença que você foi sarada da primeira vez. Foi na presença onde você encontrou prazer em servir a Deus. Foi na presença que você descobriu quem você era. Foi na presença que você soube que Deus te amava. Então, sabe, às vezes a gente está querendo rebater uma informação simplesmente com outra informação e esquece que para misturar fé naquilo que nós estamos lendo, nós precisamos conhecer o dono das palavras. Porque uma coisa é eu dizer para você, eu nunca vou te deixar. Outra coisa é você saber quem Deus é, você ter relacionamento com Ele, você provar dele e ler na Bíblia, eu nunca vou te deixar. São coisas completamente diferentes, queridos. Não podemos parar na informação certa. Desfrutar, praticar a presença. Sabe, queridos, é tão possível que a gente possa ter provado essas coisas. E porque estamos tão atarefados, o nosso coração volte a se endurecer. Talvez você tenha dito, Camila, eu sei do que você está falando, eu já vivi tudo isso, eu sei o que é esse avivamento interior, onde eu rio na presença do Senhor, eu choro na presença do Senhor, eu leio a palavra, eu considero, eu penso, mas parece que está meio endurecido. Você já tentou lavar a louça no dia seguinte de algo difícil e você não ter deixado de molho? E se você vai esperando, e você vai esperando, você vai esperando, aquilo vai virando uma crosta. Vai ficando duro, vai ficando mais difícil, não é assim? Olha o que diz em Hebreus, capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que têm de ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse texto, inclusive, antes desse versículo, está totalmente conectado com o culto da manhã, que fala que era da vontade de Deus que o povo entrasse no descanso. Mas por causa da incredulidade, da dureza de coração, eles não viveram o que Deus tinha para eles. E aqui o texto está trazendo algo para os nossos dias. Ele falou: tende cuidado, para que o seu coração não se endureça. Guarde firme aquilo que te alcançou desde o princípio. Sabe, talvez quando você nasceu de novo, ou quando você teve contato com a palavra que você ouviu aqui, você entrou nessa igreja e você falou: uau, que palavra boa, que palavra abençoada. Ou você aprendeu lá no Rema, ou você teve um momento ali de uma conversão genuína dentro da sua família, ou dentro da denominação que você era. Se você não pratica, querido, se você não considera isso e não contempla a presença do Senhor todos os dias da sua vida, é muito possível que a incredulidade endureça seu coração. Sabe, eu tenho visto esse ano. É um ano que a gente tem trabalhado muito fisicamente e mentalmente, e espiritualmente, em todas as áreas. Mas sabe o que eu também tenho visto? Como é possível nós termos ouvido tanto sobre fé e ainda assim ter tanto para crescer. E ainda assim a nossa visão diante de Deus ainda ela é tão pequena, porque Deus é tão grande que Ele vai ampliando a nossa visão. Ele vai ampliando a nossa visão, Ele vai ampliando. E queridos, quanto mais você contempla, quanto mais você é obediente, quanto mais você não endurece o seu coração, mais você vai ver Deus fazendo. Esse culto é um alerta para que você não perca a sua sensibilidade, para que você não endureça o coração, para que você pare de gastar o seu tempo julgando as pessoas, julgando o que está certo, o que não está certo, segundo o teu ponto de vista. Querido, você está atrás do ponto de vista, da perspectiva de Cristo. Eu li uma frase esses dias que eu falei: uau, mexeu comigo, acho que vai mexer com você. Quem anda atrás da igreja ideal nunca vai viver a igreja real. E pelo Espírito eu digo isso a você: cuidado quando o espírito de crítica toma o teu coração, porque isso pode te endurecer de tal forma que você vai parar de contemplar o Senhor. Por quê? Porque se eu não vejo beleza no corpo, eu não vou ver beleza no dono do corpo. Hoje eu posso dizer para você, eu estou um tiquinho mais velha do que eu era alguns anos atrás, e eu também vivi um tiquinho de coisa a mais do que eu tinha vivido antes. E às vezes eu olho. Quando a gente é criança, a gente olha uma pele, uma mão e você fala: ah, é isso. Mas se você é uma pessoa que estuda ciência, você vai olhar uma célula, você vai ver a complexidade de uma célula. Você vai ver que tem ali funções, né? Não é a minha área, mas tem ribossomos e não sei das quantas, vocês devem saber. Vocês são mais estudados. E tem toda uma complexidade. Hoje eu olho o corpo de Cristo e falo: Senhor, qual era a chance de você apostar tanto na gente? Porque, olha, tem dia que a gente não é tão inteligente, não é tão amoroso. Mas na complexidade, da fragilidade do ser humano, nós vemos uma graça tão genuína de Deus, que faz com que o corpo continue existindo e avançando. E quando você entende isso, contemplando a presença de Deus, isso não endurece seu coração. Isso te deixa mais apaixonado por Jesus. Porque você fala: Senhor, eu tenho certeza que não tinha como isso dar certo se não fosse pela tua graça e a tua vontade. Então escute o que eu estou te falando. Não perca a sua sensibilidade, não deixe nada endurecer o seu coração. Não fique tão acostumado com o que você recebeu, a ponto de ficar incrédulo. Era como se Deus dissesse para mim esses dias: você precisa ter fome pela coisa certa. Você já abriu a geladeira sem saber o que queria? Eu já. É uma fome psicológica, né, quase. Às vezes as crianças falam: estou com fome. Eu falo: come uma banana. Ah, não é disso não. Queria mesmo uma Nutelinha. Não é fome, né? A fome pela coisa certa. Sabe o que Jesus disse? Para não dar o que é sagrado aos cães, nem atirar pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão.
Peçam-lhe e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E ele fala, qual de vocês, que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra, ou se pedir peixe vai dar uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Praticar a presença, querido, vai fazer com que você tenha fome da coisa certa. E aí, quando Deus derramar pérola sobre você, você não vai agir, como a Bíblia diz aqui, como porcos. Quando a gente está com a fome da coisa certa e a pérola é derramada, a gente sabe o valor dela. A gente fala, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está cuidando de mim. Você enxerga valor naquilo. Mas quando a gente não está com a fome pela coisa certa, você pode ganhar um colar de pérolas e tratar aquilo como se fosse um anelzinho de chiclete. Praticar a presença, contemplar o Senhor e a presença dEle, cogitar das coisas de Deus, orar, lembrar dEle durante o dia, falar com Ele, considerar que Ele tem uma direção para a sua vida e que é uma voz que quer te guiar em todo o tempo. Tem muito a ver com o oposto do amor ao mundo. Sabe que a vacina para a contemplação ao Senhor é justamente contemplar menos o mundo? Ai, Camila, mas eu não estou nessa fase não quero mais sair não, chego em casa tão cansado que eu só quero dormir. Não é só disso não, quando a gente fala do mundo. Tem gente que acha do mundo, está falando só para os jovens, para os teens. Não. A Bíblia fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Existem muitas pessoas que o Senhor quer que elas vivam grandes coisas, mas que não viveram ainda, porque 90% do tempo delas é contemplando como o mundo é bom. E aí quando ele vê a pérola do reino de Deus, ele prefere ficar com a biju do que com a pérola. Tem gente que não cumpre o chamado, querido, porque tem medo de não poder ter o que quer ter. Tem gente que quer casar com uma pessoa que nem é de Deus, porque aquela pessoa tem o corpo que você gostaria, tem o carro que você queria, quer viajar como você. Existem muitas coisas lícitas, queridos. Deus não tem problema nenhum com provisão, em te dar um marido e uma mulher que você seja apaixonado, que você tenha química, que você viaje. Nada disso é problema. Só é problema quando a sua contemplação e o seu amor e a sua admiração é muito maior por isso do que Deus. As práticas das disciplinas espirituais, como leitura, oração em línguas, oração no entendimento, jejum, vai te ensinar o prazer da presença de Deus. Não é do dia para a noite, a sua carne não vai querer não. Sabe, hoje à tarde eu estava muito cansada e eu precisava estudar. E eu estava estudando, meu olho chegava a pesar assim, ó. E sabe, não é a primeira vez que eu prego. Eu tenho conteúdo dentro de mim, eu tenho versículos que eu poderia falar para você. Mas eu entendo, queridos, que a gente está falando aqui de algo espiritual e que Deus precisava falar. E aí a gente luta contra a carne e vence, amém? É necessário que você contemple a presença do Senhor, na sua bondade, na sua grandeza. Que você comece no seco mesmo, sem vontade nenhuma. Porque tem dia que a gente não está com vontade. Mas que você comece a se lembrar. Coloca uma música lá, que faz você, né? Aquela de oração. Quantas vezes, na adolescência, na juventude, juntava com as amigas, colocava um CD lá, que na época era CD, né? Aquele CD bem espiritual, com letra ungida, que você fala, a gente só para de orar até acabar isso aqui.
A gente não entendia muito bem, mas aquilo estava construindo o nosso futuro. Você pode não entender orar em línguas. Por que eu vou ficar fazendo isso? Porque tem coisa que você não entende, mas o Espírito Santo entende. Ele precisa revelar o seu coração. Ele precisa construir o teu futuro com você. Ele precisa criar degraus onde você vai pisar. E eu quero concluir com esse texto que eu vou ler para você, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 17 ao 22. Orai sem cessar. Sabe, do Evangelho de Mateus, se eu não me engano, do Senhor Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar. Esse orar sem cessar não quer dizer que você vai passar 24 horas dentro do seu quarto. Mas é justamente sobre essa prática da presença, amém? É sobre essa lembrança durante o dia, é sobre esse contato direto com o Senhor. É sobre você falar com Ele, sobre Ele, pensar nas coisas dEle. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para de reclamar. Você não precisa esperar ter a vida dos seus sonhos para dizer, agora dá para contemplar o Senhor, agora dá para descansar. Quem faz isso, queridos, nunca vai viver as coisas de Deus. Orai sem cessar, em tudo dai graças. E aí ele fala algo que me gela a espinha quando eu leio. Não apagueis o Espírito. Não tem coisa mais triste, querido, do que a gente estar às vezes ouvindo uma palavra, estar no culto de oração e estar insensível com o que Deus está fazendo e falando. Sabe, a gente não pode apagar o Espírito. Senão a gente vira um clube, senão a gente vira um lugar de palestra, senão a gente deixa de contemplar quem Deus é. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias. Você sabia que essa mensagem de hoje é uma palavra profética? Porque uma palavra que vem do coração de Deus para salvar a nossa vida é uma palavra profética. E Ele está dizendo aqui, não apagueis o Espírito, não despreze a profecia. Deus está falando com você, não despreze quando Ele fala, porque isso apaga a sua sensibilidade. Julgai todas as coisas, retém o que é bom e abstei-vos de toda forma de mal. Não apague o Espírito, querido. Pratique a presença de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Será que você pode contemplar um pouco a presença do Senhor? Ele é santo, poderoso Deus. Levante suas mãos, queridos. Se lembre porque você está aqui. Ele te alcançou, Ele te libertou. Um louvor de gratidão, de adoração. Diga a Ele que Ele é bom. Santo, santo, santo. Diga a Ele que Ele é o seu Deus. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós estamos desconsiderando as profecias, nós estamos desconsiderando as inclinações. A Tua palavra diz que existe uma inclinação que é da carne, mas existe uma inclinação que é do Espírito. Nós queremos viver inclinados para o lado certo, para as coisas do céu, para as coisas do alto, para as coisas celestiais. Que a vela do nosso coração sopre no sentido do Teu Espírito, Pai. Desperta os nossos corações nessa noite. Desperta os nossos corações. Santo, santo, santo. A língua do céu, queridos, é uma língua nativa no teu espírito, que te conecta inteiramente com o Senhor, que te faz lembrar que você tem um Deus bom, um Pai de amor, com planos de paz e não de mal. Ele conta comigo e com você para o avanço do reino de Deus. Você tem liberdade aqui, querido.
por dentro, nos despertando por dentro, dizendo: tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Oh, existe uma sensibilidade no Espírito, querido, para nós que somos filhos. Eu posso ouvir o som, eu posso ouvir a voz de Deus falando em nosso coração. Eu posso ouvir o som, eu posso ouvir a voz de Deus falando, de Deus falando. Ele te chama nessa noite, Ele te desperta nessa noite, Ele te acorda nessa noite e diz: ei, filho meu, se levante, se levante, se levante. Não! Oh. Chega de viver preso, chega de viver escravo dos seus sentimentos, das mágoas, daquilo que não fizeram para você. Chega, chega, chega. Deus fez tudo por nós. Não despreze a profecia. Sabe a hora de você despertar? Eu queria um som mais de tambor agora. Continua aí com mais empenho, com mais intensidade. Querido, você precisa despertar. E sabe, existe um som inspirado que flui desse lugar. Um som que é sim profético e inspirado para despertar a sua vida. Oh! Chega, basta, se levante nele, se levante nele. O Senhor hoje desmascara aquilo que era corrente que você não estava vendo. Você achava que tinha razão, mas o Senhor nessa noite despedaça os grilhões, despedaça os grilhões. O seu lugar não é debaixo de peso. O seu lugar não é debaixo de peso. O seu lugar não é debaixo de angústia. Será que você pode dançar aí do seu lugar e se livrar daquilo que para você era peso? Oh, eu amo tua presença, eu vivo livre para te adorar. Eu amo tua presença, será que você pode cantar isso? Eu vivo livre para te adorar. Eu amo tua presença, eu amo tua presença, eu vivo livre para te adorar. Oh, cante isso! Eu amo tua presença, eu vivo livre para te adorar. Só a bateria e a igreja, eu amo tua presença. Eu amo tua presença, eu vivo livre para te adorar. Cante isso até que isso seja verdade para você. Eu amo tua presença, eu vivo livre para te adorar. Eu amo tua presença, eu vivo livre para te adorar. Diga assim: nada me prende, nada me segura, nada me prende, nada me segura, nada me prende, nada me segura, nada me prende. Cante isso com ousadia, querido. Nada me segura, nada me prende, nada me segura, nada me prende, nada me segura, nada me prende, nada me segura. Eu amo tua presença, eu sou livre para te adorar. Eu amo tua presença, sou livre para te adorar. Eu amo tua presença, sou livre para te
deserto está te deixando desconfortável, querido, no lugar aonde você tinha cavado para ficar. Porque sabe, quando Elias queria se esconder, o Senhor não deixou ele ficar naquele lugar. Ele falou: saia e contemple a minha bondade. E daquela vez não foi no fogo, não foi no vento, na tempestade, não, mas na brisa suave da contemplação da bondade de Deus. Porque a presença amolece o nosso coração. Porque a presença amolece o nosso coração. Porque a presença amolece o nosso coração. Eu amo tua presença. Eu vivo livre para te adorar. Eu amo tua presença. Eu vivo livre para te adorar. Eu amo tua presença. Eu vivo livre para te adorar. Eu declaro que os dias de engano, os dias de letargia, os dias de cegueira ficaram para trás sobre a tua vida, meu irmão. Assim como sobre a minha. Eu declaro: tu me farás ver, tu me farás ver a grandeza da tua bondade, a grandeza da tua companhia, a grandeza da tua bondade, a grandeza, nada me prende. Você foi criado e criada para ser águia. Deus hoje está tirando você desse lugar da visão de galinha, querido, e te colocando para ver como Ele vê. Não se esconda mais, se levante hoje. E debaixo da influência do Espírito, considere a palavra, não despreze a profecia, não apague o Espírito de Deus, porque você depende dEle. Quem seria você e eu sem Ele? Nada, nada, nada seríamos sem a bondade dEle. Que tal você considerar essa presença, meu querido? Nada, nada seríamos sem Ele. Você pode concluir cantando: eu amo. Sou livre para te adorar. Eu amo tua presença. Sou livre para te adorar. Eu amo tua presença. Sou livre para te adorar. Eu amo tua presença. Sou livre para te adorar. Bem suave. Eu amo tua presença. Sou livre para te adorar. Se você entrou nesse lugar, querido, e você crê em Deus, você sabe que Ele existe, que existe alguém que organiza esse mundo, que criou isso, mas você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. A Bíblia diz que todos fomos criados por Deus, mas filho de Deus é só aquele que reconhece o sacrifício de Cristo. É a oração mais simples e mais poderosa que qualquer ser humano pode fazer. Não tem a ver com o nosso mérito, ou o quanto nós éramos ou somos bons, porque senão nunca teríamos salvação. Ninguém que está aqui está perfeito, a gente está em reforma, a gente está em obra. Mas tem algo que Jesus fez por nós, que foi trocar o nosso coração de pedra, um coração pecaminoso, por um coração novo, um espírito novo, e escreveu o nosso nome no livro da vida. E se tem uma garantia que nós temos, é porque dissemos sim para Jesus. Se hoje morrêssemos, estaríamos no céu na mesma hora.
Se você não tem essa certeza e nunca disse, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, e você quer fazer isso nessa noite, eu não vou pedir para você vir aqui em cima, eu só vou pedir que você levante sua mão direita alto para que eu possa orar, ou alguém da equipe possa orar com você. Há alguém que nunca fez essa oração e quer fazer nessa noite? Levante sua mão direita bem alto, dizendo, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, eu recebo o teu sacrifício naquela cruz. Há alguém que nunca fez essa oração? Eu não conheço todos que estão aqui, mas essa é a decisão mais importante na vida de um homem e de uma mulher, e todos nós um dia fizemos isso. Há alguém que nunca fez? Eu e você não sabemos o dia de amanhã, queridos, mas em Cristo a eternidade é com Ele. Há alguém? Se você está aqui e você estava afastado dos caminhos do Senhor, porque talvez por algum momento o seu coração foi se endurecendo, talvez porque chateou-se ou outras coisas, não importa. O que importa é que o Pai sempre festeja a sua volta e sempre te dá uma folha em branco. Há alguém que hoje quer se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão direita. Há alguém? Tome uma decisão de qualidade. Hoje é um dia de festa, querido, e as decisões são individuais. Há alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Amém, querida. Vem aqui, por favor. Glória a Deus. Fernanda. Alguém mais que quer se reconciliar hoje com o Senhor? Chega, querido, você não precisa terminar o ano do mesmo jeito. Há alguém? Se você precisa de oração para cura, enfermidade, nós vamos tomar a ceia. E nós cremos que no sacrifício de Cristo há um poder curador. Então creia que ao tomar a ceia e participar dela, essa cura vai se manifestar sobre a sua vida. Amém? E por último, se você está aqui e você nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, é o revestimento de poder para justamente, querido, te auxiliar nessa prática da presença de Deus, da contemplação do Senhor. Mas você não viveu isso ainda, isso é para todo filho. Não importa quantos anos de convertido você tem, se são 30, 50, é para todo aquele que crê. Se você deseja isso, vem aqui na frente, nós vamos orar e você vai sair cheio do Espírito. Eu queria orar pelos enfermos. Eu vou orar por 3 pedidos de oração aqui. Se você quer algum desses apelos, você não veio, desses convites, você pode vir aqui na frente, por favor. Nós vamos orar pela Maria Carvalho, está com problemas no intestino há alguns dias. Liam Melo e Miriam Melo, nasceu ontem, prematuro, 33 semanas, estão na incubadora. Isabela, recuperação sobrenatural para os pulmões cheios de água. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos crendo que você é aquele que intervém de forma sobrenatural. Os teus milagres em manifestação sobre cada uma dessas vidas. Maria Carvalho, em nome de Jesus, nós oramos por um intestino funcionando como novo. Em nome de Jesus, todo dano reparado e ele se submetendo à tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos por esses 2 nenéns que nasceram prematuros, estão de 32 semanas. Pai, eu sei que eles estão numa incubadora física, mas nós oramos agora, Pai, por uma incubadora sobrenatural, abraçando a vida deles, Pai. O teu poder amadurecendo os pulmões, Pai, trazendo, Pai, tudo o que eles precisam para ter uma vida boa e sem sequelas. Em nome de Jesus, nós declaramos os anjos ministradores do Senhor servindo eles, bons equipamentos, e eles saindo de lá em tempo recorde, Pai, com vitalidade, com saúde divina, em nome de Jesus. Nós oramos também pela vida da Isabela. Ela está com os pulmões cheios de água. Pai, nós apresentamos esses pulmões ao Senhor e declaramos um sistema respiratório restaurado plenamente em nome de Jesus. Você crê? Diga amém.